o Senhor, Ele vai de encontro, aleluia. Não adianta o ser humano não querer se dobrar ao Senhor. Não adianta o ser humano ser autoritário, ser soberbo, porque até mesmo naquele grande dia do Senhor, vai ter que se dobrar aos pés de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, aleluia, por essa oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem do Senhor nesta noite. Quero agradecer a todos que estão aqui, aleluia, que viemos aqui adorar e buscar o nome do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos de número 34, aleluia. Salmos de número 34, nós vamos, aleluia, ler a partir do versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O salmista aqui, Davi, ele nos fala sobre uma pergunta nesta noite. Ele nos fala, aleluia, quem é o homem que quer, aleluia, ter vida e vida larga, espaçosa, quer ter uma vida abençoada? Quem quer? Ou na verdade, quem não quer? Todo mundo quer. Se falar, quem quer ir para o céu? Quem quer ser salvo com Jesus? Todo mundo quer. Se falar, quem quer uma vida abençoada, uma vida regalada? Quem quer ter uma vida de prosperidade, uma vida de bênção? Todo mundo vai levantar a mão. Mas se falar, quem quer servir a Deus, padecer pelo Evangelho? Quem quer viver uma vida de renúncia? Quem quer, aleluia, viver nesse caminho estreito, andar no estreito com Deus? Poucos vão levantar a mão, não é mesmo? Porque o ser humano está acostumado com a vida de facilidade, com a vida de que eu posso, eu faço, eu aconteço, o que eu quero. E aí o ser humano acaba se distanciando do Senhor, acaba de vaidade em vaidade, como o sábio Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios, ele falou que tudo isso é vaidade. Tudo. Viver bem pode ser uma vaidade. Você andar do bom e do melhor, vestir do bom e melhor, pode ser uma vaidade. Porque quando você despreza a palavra, despreza de vir na casa de Deus por outras coisas, aí isso sim é uma vaidade. E aí o salmista Davi, ele nos pergunta: quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Aleluia! Quer ver o bem, quer ter milagre, quer bênção? Todo mundo quer. Quer bênção? Opa! Ser abençoado, irmãos, é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe é você ter saúde, é você levantar, abrir os seus olhos e falar: opa, eu sobrevivi mais uma noite. O Senhor me deu mais um dia, raiou o sol para mim, é mais um dia, é mais uma oportunidade de eu agradecer ao Senhor, de eu falar: Senhor, muito obrigado, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Deus, muito obrigado, porque é mais uma chance de eu fazer o certo, é mais um dia, uma oportunidade que raiou para mim, é mais uma chance de eu fazer o melhor do que ontem, eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, aleluia, o Senhor nos concedeu. E ele fala aqui, aleluia, você quer, aleluia, tudo na Bíblia é o querer do ser humano, porque Deus, ele dá o livre-arbítrio. Deus, lá em Deuteronômio 28, ele deu ali a bênção e a maldição. Você escolhe o que você quer seguir. Você quer atrair para você a ira de Deus ou quer atrair para você a vida eterna, a bênção? E aí o Senhor te dá uma escolha nessa noite. E ele falou aqui, olha, quer a vida? Quer bênção? Quer fartura? Quer prosperidade? Quer saúde? Quer milagre? Olha aqui. Aparta-te do mal e faz o bem. E outra, procura a paz e segue. Porque tem pessoas que querem procurar contenda. O vizinho foi lá, jogou um lixo ali perto dessa calçada. Ah, hoje eu vou lá dar uns tapas naquele vizinho. Hoje eu vou lá tirar uma farofa com ele, porque eu não aguento mais todo dia colocando lixo na minha porta. E aí? Está procurando a paz? Está seguindo a
paz? Não. Nos mínimos detalhes, a pessoa acaba trazendo contenda, até mesmo para dentro de casa. Nos mínimos detalhes, se você não vigiar, o que vai reinar na sua vida não vai ser a paz, vai ser a contenda, vai ser a ira. Porque o ser humano, a mente do ser humano, ela está voltada para o mal, para a carne. A alma do ser humano, você acha que deseja estar na igreja buscando a Deus? Muitas das vezes não. Para o ímpio principalmente, deseja as coisas da carne. E aí o ser humano, ele sem Deus, ele é assim. Ele sempre está procurando as vontades da carne. E aí ele não está procurando a paz. O Senhor nos manda aqui: aparta-te do mal. Ei, não anda de braço dado com o inimigo, espiritualmente falando. O Senhor fala para nós: aparta-te do mal. Se você, aleluia, já teve um vício antigamente, eu não sei como é a sua vida, mas se você já teve um vício com bebida, ei, foge da aparência do mal. Não anda com quem bebe, sentindo o cheiro de quem está bebendo. Aparta-te do mal. Ah, não, eu sou valentão, eu sou forte, o Senhor me libertou, agora eu vou lá no barzinho e vou pregar para quem está bebendo. E aí, você é forte mesmo? Você é valentão? É o diabo dando uma rasteira, porque é só bêbado do homem. Aleluia. Não tem outro lugar para você, aleluia, orar por alguém, chamar para ir para a igreja? Chama na rua. Para que entrar no bar? A palavra diz para nós: apartar do mal e fazer o bem. Quantas pessoas hoje em dia não querem fazer o bem? Isso também no meio do cristão. Passa uma pessoa ali desesperada na rua, talvez na beira de uma ponte, talvez mendigando na rua, e aí, eu passo de carro, passo largo, nem estou vendo. E aí? Cadê o seu bem? Cadê o bem de você parar o seu carro, parar para conversar com uma pessoa? Tempos atrás, o nosso Diácono Leonai contou um testemunho aqui. Ele chegando em Barra Mansa, viu uma jovem ali desesperada, naquele choro, naquele desespero. E ele, movido pelo Espírito Santo do Senhor, parou o carro, conversou com ela. Não estava mais aquele sofrimento. E ele foi ali e orou por ela no meio da rua. E quantos cristãos têm vergonha de orar no meio da rua? Quantos têm vergonha de falar a paz do Senhor Jesus, irmão? Quantos têm vergonha de falar: ei, Jesus te ama, sai dessa vida, meu filho, procura o caminho de Deus? Quantos têm vergonha? Aí a timidez do homem, a vergonha do homem, aleluia, ela vai trazer ruína. Como é que vai salvar vidas desse jeito? Aleluia! O Senhor nos manda ser forte, valente, corajoso. Não é igual aquele hino? Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. E aí? O crente está corajoso, está valente? Ou está temeroso no cantinho? Ah, não vou pegar, não vou dar glória não, porque daqui a pouquinho o fogo pega, o Espírito Santo pega, eu vou começar a pular, eu vou começar a rodar, aleluia! E aí? A vergonha está lá, ó. Ei, põe a vergonha no bolso. Deixa a vergonha de lado, dá glória, aleluia. Culto de libertação, dá glória aí, abre a sua boca, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Põe essa vergonha no bolso, põe a timidez no bolso, aleluia. Glorifique e exalta o nome dele, porque ele está neste lugar, aleluia. Louvado seja Deus. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E aí? Você se considera justo? Aleluia. Não quer dizer, né? Eu faço. Não. Justo é aquele que foi justificado, aleluia, pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Senhor Jesus. Quando você aceita o Cristo, aleluia, às vezes tem hora que dá um desânimo em você, porque o inimigo joga seta, joga os dados inflamados dele na sua vida, e aí vem aquele desânimo, a carne pesa, e aí começa a querer ficar em casa, o desânimo pegou, e aí, o que Jesus fala com o Pai? Pai, eu intercedo por ele. Pai, ele é o meu pequenino, ele me aceitou, ele me ama, aleluia. Então o Senhor, ele justifica a sua vida e a minha vida, aleluia. E os olhos do Senhor estão sobre nós. Tem pessoas que pensam que o pastor não está vendo, eu vou só um pouquinho ali naquela festa, meu amigo me chamou, minha amiga me chamou, mas eu nem vou falar com o pastor, mas olha, Deus está te vendo. A câmera de Jeová está te vendo, aleluia. Louvado seja o nome
Se eu subir, o Senhor vai me ver. Se eu descer, o Senhor vai me ver. Se eu cavar um buraco e querer me jogar, o Senhor está me vendo do mesmo jeito. Não foi assim com Jeremias? Jeremias foi preso, foi chicoteado, foi esbofeteado. Jogaram Jeremias no calabouço. Jogaram Jeremias também no fundo do poço. Jeremias ficou 3 dias no fundo do poço. Aleluia, ficou murmurando? Não, ele ficou clamando. Com certeza clamando pelo Senhor, tem misericórdia do povo. Porque Jeremias, ele foi considerado um profeta chorão. Mas não é chorão de, ai coitadinho, um nenenzinho chorando, não. Jeremias foi um profeta que chorava pelo povo. Ele tinha no coração dele um amor ardente pela alma. É o que está faltando conosco, é o que está faltando muitas das vezes na vida do cristão. Arder no nosso coração, aleluia, o amor pelas almas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jeremias, mesmo no calabouço ali, mesmo naquele poço, naquele fundo de poço escuro, ele clamou ao Senhor, até que ele incomodou o rei, aleluia. O Senhor, ele não é permitido o rei ser incomodado com a oração de Jeremias. E depois ele falou, não, eu vou lá soltar, eu não aguento mais esse homem gritando, eu não aguento mais ele orando, eu não aguento mais esse homem clamando a esse Deus, eu não aguento mais, eu vou lá mandar soltar esse homem, aleluia. E quantas das vezes a gente deixa de receber uma bênção porque a gente fica com a boca na lata, fica assim, ó, e cadê a oração? A oração do crente está escondida. O que a Bíblia fala? Não se pode esconder a candeia em lugar tampado. Você não pega a candeia ou a lamparina e coloca embaixo da cama. Não, tem que ser no alto. E quantas das vezes nós, como cristãos, ficamos orando aquela oração medíocre, em poucas palavras, baixinho. Ah, ora baixinho, porque olha, Deus não é surdo. Deus, ele está te ouvindo. Claro, irmão, Deus não é surdo. Deus, ele ouve. Mas o que o Senhor diz lá no Jeremias 33? Clama a mim e responder-te-ei. Clamar é falar baixinho? Não. Clamar é orar com fervor, é clamar, é expulsar o mal. Hoje é culto de libertação. Nós temos que aprender isso. Aprender a rejeitar o mal. Aprender a falar não para a enfermidade. Aprender a falar não quando o inimigo vier te atacar. O próprio Jesus, o nosso mestre, foi o maior doutor, aleluia, foi o maior teólogo de toda a humanidade, aleluia, de toda a eternidade. Ele mesmo ensinou, está lá em Mateus 4, Lucas 4, na tentação ali no deserto. Jesus, apenas com uma palavra, poderia mandar fogo ali e acabar com aquele demônio. Mas Jesus, ele não fez isso. Por quê? Para ensinar para mim e para você que é pela palavra que se vence. Ele mesmo falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas estão sedentas para ouvir uma palavra sua? E às vezes temos acovardado, temos ficado com medo, com vergonha. E a palavra de Deus precisa ser pregada, aleluia. Precisamos, aleluia, alimentar o povo com essa palavra, aleluia. Pastor Israel sempre ensina nós aqui que assim como a gente come um arroz, feijão, come alguma coisa para alimentar nossa carne, nós também temos que comer a palavra, porque a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. Quantas das vezes você vê por aí crentes suicidando, crentes angustiados, crentes com espírito de depressão, crentes com enfermidade que não aguenta mais nem sair da cama. Por quê? Muitas das vezes porque não está, aleluia, enquadrado nessa palavra, está desprezando a palavra, está desprezando o alimento. Então, se você não se alimenta, você vai ficar anêmico. Se você não
Louvado seja o nome do Senhor. No verso 1 ele disse, Davi falando, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aleluia. Eclesiastes 5 vai falar que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para você falar, irmão, para pregar o evangelho, mas há tempo de você se calar diante do ímpio. Quantas pessoas não têm vigiado no meio do ímpio? Fala o que quer, entra nas brincadeiras profanas, entra naquela chocarriça, naquela risaiada, não vigia. O Senhor nos fala para guardar nossos caminhos, para não delinquir com a nossa boca. Quantos cristãos, aleluia, quando vê uma rodinha escarnecedor, é meu amigo, é meu trabalho, e aí fala uma palavra torpe, vai se misturando, vai se contaminando, e daqui a pouquinho vai chegar alguém e falar, poxa, mas aquilo ali não é crente? Ou crente? E aí você acaba dando um mau exemplo. Aleluia. E aqui ele diz, enfrearei a minha boca. Irmãos, você enfrear a sua boca é você ter domínio próprio. Aleluia. Para nós sermos libertos, para nós vivermos uma vida próspera, receber a bênção, é preciso nós saber ter domínio próprio, enfrear a nossa língua, rever nossas atitudes. Aleluia. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, no versículo 22 em diante, ele vai falar para nós sobre os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é, aleluia, a temperança. Temos que saber ser temperados. Quantos cristãos, aleluia, não tem gosto? É uma pessoa que não tem nem prazer de ficar perto, não tem nem prazer de você conversar, porque não tem uma conversa sadia, não tem uma conversa boa para ensinar alguém, para aconselhar alguém. Já se contaminou a mente, já se contaminou o coração, porque a boca fala que o coração está cheio. E o Senhor nos fala nessa noite, aleluia, para nós se libertar disso, tirar isso da nossa vida, limpar, aleluia, louvado seja Deus, a nossa língua. Aleluia, guardarei os meus caminhos. O próprio Davi disse. Então, se Davi disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir, então nós também conseguimos ter esse autocontrole na nossa vida. Aleluia. Pessoas acham que é impossível. Tem gente que acha que é impossível servir a Deus. Que é difícil ser evangélico. Que é difícil ser crente. Que é difícil, irmão. Difícil é ir para o inferno. Com tanta oportunidade que Deus te dá para ir para o céu. Com tanta oportunidade você se arrepender. Como eu disse aqui, o Senhor a cada manhã Ele nos dá um renovo. A cada manhã uma nova oportunidade. Difícil é ir para o inferno, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor é poderoso e santo. Ele diz também para nós no Provérbios, aleluia, no capítulo 17. Agora Salomão falando, no capítulo 17, no versículo 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Aleluia. Irmãos, o soltar das águas, aqui está falando da nossa palavra, o que sai da nossa boca, com a nossa língua, a gente fere, com a nossa língua a gente mata um cristão, com a nossa língua a gente acaba ferindo alguém. Nós, como cristãos do Senhor, temos que saber refrear nossa língua, temos que ter cuidado com o que a gente vai soltar para o outro. Aleluia, porque se você não souber até mesmo pregar, até mesmo uma palavra sua na pregação vai matar uma ovelha. Talvez a pessoa venha e fica tempos e tempos na igreja, uma palavra sua às vezes mata a pessoa espiritualmente. E aí nós vamos fazer o que? Senhor, me dá a palavra. Senhor, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Deus, o que o Senhor tem para a tua igreja? Deus, o que o Senhor quer para a tua igreja? Fala comigo, Senhor, me usa, me enche, me capacita. E aí, aleluia, até mesmo na oportunidade que você tiver, vigiada que você vai falar, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz aqui, e aqui não tem como, né? De novo, soltou a palavra, é igual o leite derramar, vai cantar de novo? Não tem como. E aí, deixa por isso
Pensou que ia falar não. Deu na telha de eu falar isso, eu falei, e aí acabou gerando contenda. Às vezes, você vigiar um pouquinho, respirar, contar até 10, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá, Senhor, um quebrantamento no meu espírito. Senhor, refreia a minha boca, Pai. Naquele momento ali, você vai te dar aquela calmaria. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o Salmo 23, irmão. Aleluia. Tem pessoas que recitam o Salmo 23 toda hora. Virou mania dele, né? Do mundo religioso. Tem um crente religioso também, sabia disso? Que não é somente o católico religioso, mas o crente religioso, só Salmo 23. E aí vai. Mas, irmão, nós temos que colocar em prática. O que o Salmo 23 ele fala no versículo ali? Senhor, refrigera a minha alma. Irmãos, nós precisamos ser refrigerados. O que é refrigerar? Já pensou o homem de cabeça quente? Eu vou chegar lá. Quando eu chegar, irmão, nessa hora esquece que eu sou crente. Está amarrado em nome de Jesus. Aparta-te do mal, querido. Aleluia. O homem de cabeça quente, ele toma atitude errada. O homem de cabeça quente, ele não vigia. Ele acaba causando contenda. Ele faz escolha errada. E aí derrama o leite, acabou. Entornou, chutou o balde. E aí? E aí, antes de entornar, antes de falar, aleluia, pensa direitinho. Ora a Deus, Senhor, refrigera. Senhor, tô de cabeça quente, Pai, refrigera. Traz o refrigério. Pai, aquieta a minha alma, aquieta o meu espírito, acalma, Pai, meu coração e a minha mente. Quantos de nós ainda precisamos ser convertidos? Porque quando as pessoas pensam, eu não preciso de curso de libertação, não. Eu já aceitei Jesus, eu já batizei, eu já aceitei Jesus. Para que curso de libertação? Por que eu vou orar para libertar? Precisa sim, querido. Precisa libertar, aleluia, na mente, libertar no coração, libertar na palavra, na língua, em tudo. Aleluia. Porque, irmãos, o evangelho, a salvação, não é, eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Não está garantido nada. O que está garantido, aleluia, é a tua fidelidade. O que o Apocalipse fala? João, ele escrevendo Apocalipse, ele fala para nós, aleluia, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que para no meio do caminho, irmão, não adianta. Nadou e morreu na areia. A vitória daquele que persevera. Enquanto você está aqui perseverando na oração, perseverando em servir a Deus, o Senhor está trabalhando a seu favor. Talvez você possa falar assim, mas eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo ainda nem Deus falar comigo. Deus não está usando nem um profeta para falar comigo. Que isso, querido? Deus usa no louvor. Deus usa uma criança para falar com você. Deus usa uma pregação para falar com você. Aleluia. Mas muitas das vezes Deus também usa o silêncio para falar com você. Muitas das vezes Deus usa também o deserto para te moldar, para te aprimorar como crente. Aleluia. Não seja somente um crente, seja um cristão. Aleluia. Aprenda, aleluia, a se alimentar da palavra, a se libertar cada dia, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela bate, dói, ela bate, tem hora que é um chicote no lombo, mas a palavra também, ela cura. E a palavra nos bate, não é para nos ferir, mas é para nos forjar o nosso caráter. Porque quantos crentes por aí não tem caráter, é mal pagador, não tem caráter, anda dando mau testemunho por aí, precisa ser liberto. Aleluia, o próprio Jesus falando João 15, para nós finalizar. João 15, ele fala, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, quer ser liberto? Como a Bíblia, busca a Bíblia, fala da Bíblia, apaixone-se pela Bíblia. Aleluia, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia, eu quero deixar essa palavra para vocês esta noite, que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero agradecer essa oportunidade e quero chamar
pastor Israel, nosso presidente da igreja evangélica, Soldados de Cristo em Marcha, para finalizar o nosso culto com a oração, amém? Irmão, que palavra maravilhosa, né? Glória a Deus, nós vamos colocar de pé, eu vou pedir os irmãos que põem a mão no teu coração, nós vamos orar agora em nome do Senhor, que Deus continue abençoando, né, a missionária, minha esposa, minha primeira dama, aí pregando a palavra, e daqui um dia, irmão, está aí no YouTube, o canal da igreja, eu quero pedir os irmãos, dá um clique lá, olha lá no YouTube o canal da igreja em nome do Senhor, hein? Glória a Deus, e nós vamos estar orando agora em nome do Senhor, glorificando a Ele, irmão, por essa vitória. Oremos ao Senhor em nome de Jesus, amém? Não esqueça, irmão, de clicar lá, dar um joinha em nome do Senhor, também tem um canal, a Palavra de Fé com o pastor Israel, também vai lá, inscreva em nome do Senhor, que é bênção para a glória de Deus. Coloca a mão no coração, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos aqui, meu Pai, como ministro da Tua Palavra, Senhor, os irmãos, as irmãs, meu Deus, que está aí com a mão, Senhor, em coração, Pai, que toda enfermidade agora, que todo espírito maligno, meu Deus, que venha ser banido agora, meu Deus amado, esse, meu Pai, que está no alcance, meu Pai, desse microfone, meu Deus, dessa oração, meu Deus, que venha ser liberto, Senhor, de exercer o Espírito Santo, que todo mal agora, que todo poder das trevas agora, seja destruído agora. Eu oro, meu Deus, pela cura, eu oro pela vitória, Senhor, Pai, desse que ainda não pode vir, esse que ficou em casa, Senhor, nós não sabemos o motivo, mas nós temos certeza, Senhor, que é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, e assim eu oro, meu Deus, determinar a vitória do nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Receba sua vitória em nome de Jesus, amém. Faz uma coxinha com a mão dos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos consolação do Espírito de Deus, que excede a todo povo de Deus, todos digam amém. Até aqui, e é por isso que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.